Fala investidor, beleza? Aqui quem fala é o Diego, fundador do canal aqui Investidor Paulista. E neste vídeo a gente vai falar um pouquinho do investimento que nós fizemos essa semana, que foi na Klabin. Então me acompanha aí que a gente vai falar um pouquinho porque nós investimos nela. Até daqui a pouco. Fala galera, beleza? Então vamos lá? Bom, nessa semana eu estava analisando onde eu ia colocar aqueles R$ 500 que a gente tem colocado todas as semanas, né? Aí o que eu dei uma olhada? O mercado tem começado a se movimentar. Existe uma suspeita enorme referente ao exterior, Estados Unidos e tudo mais, que pode vir uma recessão, mas este assunto que pode vir uma recessão já tem um papo de uns 2 anos. Então, tipo, querendo ou não, a gente fica um pouco receoso, ou não, né? Que vamos ver o que a gente vai fazer na nossa carteira. Mas aí eu comecei a olhar. Exterior tá com essa reticência, podemos dizer assim. Criptomoeda começou a cair agora. Não sei se vai continuar caindo, se não vai. Então, lá do lado de fora eu acho que as coisas estão se mexendo demais. No Brasil, querendo ou não, a gente bateu o touro de ouro pouco tempo atrás. Mesmo assim, há uma suspeita no mercado e pelos números ali de PL da bolsa e tudo mais, a gente ainda tá com uma bolsa muito barata mesmo. Se a gente for pensar que em 2020, antes do problema que nós tivemos mundial ali, a nossa bolsa bateu 120 mil pontos. Hoje a gente está em 140 mil pontos. Para 5 anos é muito mais de 5 anos, na verdade, né? Porque foi em fevereiro, março de 2020. Então, para 5 anos e meio aí, é uma evolução muito pífia, podemos dizer assim. Então, se espera muito mais da gente, é que a gente não está conseguindo chegar. Então, por conta disso, a bolsa brasileira parece para todo mundo que tá muito barato, tá andando muito de lado. Tanto que se a gente for parar para pensar, ninguém fala de investimento. Hoje em dia ninguém quer investir, todo mundo acha muito arriscado, todo mundo prefere outras coisas que talvez aos olhos parece algo mais deslumbrante, podemos dizer assim, algo mais excitante, mas a bolsa de valores ela está barata neste momento. Então, até por isso que eu tenho focado um pouquinho mais na bolsa de valores do que fora, porque fora há um movimento muito forte. Muita gente tem uma suspeita enorme de onde os Estados Unidos vai enfrentar de guerra, se a China vai passar os Estados Unidos em questões de mercados, de economia. Então todo mundo tá meio receoso, ninguém tá colocando muito direito, muita coisa. Por conta de todo este cenário, eu continuo ainda colocando um pouquinho de grana no Brasil. Eu queria colocar um pouco menos, lembra? Na nossa metodologia do café, o C de criptomoedas, o A de ações, o F de FI e o E de exterior. Eu queria colocar mais no exterior, mas eu também estou um pouco reticente, é complicado ainda. Então eu resolvi novamente investir no Brasil, tá? Nas ações do Brasil, a nossa meta é investir 30%. Eu tô com uns 40 e poucos por cento e depois deste investimento a gente vai dar uma olhada, mas está batendo quase 50%. Como a gente está construindo nossa carteira ainda, a gente tem nem R$ 7.000 investido, então tudo bem por enquanto está não tão próximo de quanto a gente quer, está um pouquinho fora, beleza? Bom, quando eu fui olhar as ações da bolsa, é óbvio, a bolsa de valores ela bateu o touro de ouro esses tempos. Por conta disso, tem algumas ações que despontaram positivamente mais forte do que outras ações. Tem ações ali que ainda não despontaram positivamente. A bolsa no Brasil, nesse ano, ela chegou a subir uns 20%. Então, quando eu fui começar a dar uma olhada, deixa eu ver qual ação que se mexeu pouco, podemos dizer assim, e eu me deparei com a Klabin. A Klabin eu já investi alguns anos atrás, gosto dessa empresa. É uma empresa que a cotação não tende a oscilar tanto, por mais que ela oscilou bastante nesse ano, a gente vai discutir um pouquinho o motivo que pode ser desta oscilação, mas ela não tende a oscilar tanto e ela é uma empresa, pô, de 1899. Se você parar para pensar, 1899 é muito longe, cara. Ó, só pra gente ter uma ideia, o telefone pelo Graham Bell, ele foi inventado em 1876, ou seja, 23 anos depois do telefone que veio a Klabin. No começo ali, querendo ou não. E telefone, ó, tá muitos anos com a gente, certo? O telefone, tô falando nem de celular nem nada, né? Então a gente tá há muitos anos no mercado e tudo mais. A Klabin hoje, pra gente ter um pouco mais de ideia ainda, ela é líder do mercado dela. Ela tem um market share de 60%. Para quem não sabe o que é market share, é você pegar uma pizza de todo o mercado referente a algum assunto. Então vamos falar de papel e celulose aqui, né? Então quando a gente olha, 60% é da Klabin, ou seja, mais de metade da pizza é dela. O resto é outra galera que disputa um pouco dos seus pedaços ali. Então ela é muito forte, pensando nisso daí. Então, óbvio, empresas que têm um market share muito forte, normalmente ela tem uma geração de caixa muito forte. Tem muitos clientes, tudo que é canto, deve ter uma logística muito boa. Então, essas empresas têm um market share muito grande, que ela é dominante, não tem jeito. As outras empresas precisam correr muito atrás para chegar perto. Outro ponto que me leva a crer que é uma boa empresa para a gente investir, porque ela é do setor de embalagem. Desde
que eu sou bem novo, eu sempre escutei dizer que o setor de embalagem era o primeiro a reagir quando a economia está voltando e voltando de uma forma bem forte. A gente sabe que o PIB tem batido recordes e recordes aí nos últimos trimestres aí, mas há uma suspeita que esse PIB é muito forte, muito por conta que o governo está injetando direito, não porque a economia está indo de uma forma orgânica. É o governo injetando uma grana e assim ele acaba deixando o PIB mais forte, mas não que a economia está querendo girar daquela força desproporcional. Então eu creio que assim que a gente regular as contas ali do governo, que a gente tiver uma economia mais forte, começar a se expandir mais, o setor de embalagem tem de ser um dos primeiros a crescer. Com isso, trazendo mais lucro para a gente. Então, eu acho que é um grande momento para a gente começar a investir. A Klabin, que nem eu comentei ali, ela caiu no ano ali mais ou menos uns 30%, tá? Foi mais ou menos isso, 27, 28% neste ano. Quando a gente olha o dólar caiu uns 16, 15%, vamos por 15% ali mais ou menos. Porque eles estão muito ali atrelados, querendo ou não. Primeiro que papel e celulose é uma commodity. Então, commodity, por mais que seu setor interno aqui, pensando no Brasil, seja muito forte, você está vulnerável à commodity. Porque assim, se a commodity subir muito, imagina só, vamos supor que para você vender 1 quilo de papel e celulose, vamos falar dessa forma, seja assim, ó, 1 quilo de papel e celulose. Se você puder exportar, sai a R$ 50. E se você vender dentro do Brasil, sai a 25. Para onde você vai querer vender? Para fora ou para dentro? Lá para fora, certo? Então não tem o que fazer. Quando você está no mercado de commodities, você acaba sendo refém do que está acontecendo no mundo todo. Então não dá para dizer que no Brasil está caro. Está caro no mundo todo, ou vice-versa. Não dá para dizer que no Brasil está barato. Às vezes a commodity que está lá embaixo e você não tem o que fazer, você vai ter que vender mais barato. Quem faz o preço das coisas não são os empresários, é o próprio mercado. Isso que é uma economia quando a gente fala ali de capitalismo. Então, a commodity que a gente está falando de papel e celulose tem caído nos últimos tempos ali e tudo mais, ela tem sofrido com isso. O dólar tem caído. E outro ponto muito difícil da Klabin, que ela fez alguns projetos muito grandes. Ela fez um projeto que chama Puma 2, que ela investiu cerca de 13 bilhões de reais ali. É muita grana, cara. E isso, querendo ou não, não dá para você fazer só de recurso próprio. Ela precisou se endividar. Hoje o endividamento da Klabin está muito alto, está lá nas alturas. Aí você pensa no cenário como um todo. Vamos pensar lá. Klabin, 1899. É uma empresa que já passou por tudo que você pode imaginar nesse Brasil, ela já passou. É seca, é desmatamento, é impeachment, e não foi só um, né? Então, tudo que você pensar, ela já passou. 1899. Neste ano, ela está caindo 30%. Aí você olha, nossa, Diego, não é uma boa empresa. Ela é uma empresa muito resiliente, podemos dizer assim. Porque olha nesse ano, dólar caindo, commodity caiu, o endividamento dela tem subido lá nas alturas, e querendo ou não, o endividamento vai ficando cada vez mais alto quando a taxa de juros vai subindo, porque normalmente o pessoal coloca Selic mais tanto, CDI mais tanto para fazer as dívidas. Conforme a Selic vai subindo, a dívida dela vai ficando cada vez mais cara. E conforme a Selic for descendo, a dívida dela vai ficando mais barata também. Então, por conta disso, olhando todo esse cenário, para mim, a Klabin é uma ótima empresa, porém está sofrendo um momento muito turbulento. Ela, mesmo assim, ela está tendo lucro, ela não está no negativo. Ela só está tendo um lucro menor do que todo mundo estava esperando. Então, quando você calcula, você olha para hoje, olha para a Klabin. A Klabin está com lucro X. Aí você olha para outra empresa. Essa outra empresa está com lucro X mais um. Você vai para onde? Nessa outra empresa, que vai estar com um lucro maior. Por conta disso, o pessoal tem saído da Klabin e indo para as outras empresas que estão dando mais resultado. Tanto que se vocês acompanham bastante canal de investidores e tudo mais, ultimamente o pessoal nem tem falado muito da Klabin. O pessoal gosta de falar muito nas empresas que estão mais hypadas e tudo mais. Banco do Brasil. Antigamente eu abria meu YouTube, era todo mundo falando bem de Banco do Brasil. Hoje em dia o pessoal não fala mais nada. Fica todo mundo quieto ali. Você vê alguns vídeos, outros ainda compensa, não sei o quê. Então, acaba sendo um pouquinho assim. O pessoal vai pro comercial próximo do que tá mais hypado, ou que tá mais no momento ali, podemos dizer assim. Então, a Klabin é uma empresa que o pessoal não tem comentado tanto. Uma empresa que caiu esse ano. O dólar caiu, ela exporta para os Estados Unidos, exporta para a Europa, exporta para a Ásia. Então ela é uma empresa diversificada no mundo como um todo, podemos dizer assim, mas ela tem sofrido bastante. O que eu estou imaginando investindo na Klabin agora, tá? A taxa de juros nos próximos cupons ali, há uma suspeita que já no próximo cupom a taxa de juros deva descer 0,25 pontos. Com a taxa de juros, o pessoal dando um sinal que a taxa de juros vai cair, o que isso demonstra pra gente? A dívida da Klabin tende a ter menos juros. Isso vai ajudar ela ali a arrefecer um pouquinho a dívida que ela fez nos últimos anos. Depois, a taxa de juros caindo,
cada vez mais que ela cai, ela vai ficando mais próxima da taxa de juros dos Estados Unidos. É óbvio que a gente precisa ter uma distância aqui, não dá pra gente ter a mesma taxa de juros dos Estados Unidos, porque se a gente tiver a mesma taxa de juros dos Estados Unidos, vocês acham que as pessoas vão preferir, os investidores, vão preferir investir nos Estados Unidos ou no Brasil? Obviamente no Brasil. Imagina o governo dos Estados Unidos pagando 5% ao ano e o Brasil com uma Selic de 5% ao ano. O pessoal vai investir onde? Qual é a moeda mais forte? Qual é a moeda que você, mesmo brasileiro, você confia mais? Confia muito mais no dólar do que no real. Então, naturalmente, se a gente começar a descer, o pessoal vai começar a dar uma olhada para onde vai começar a investir aqui. Ah, eu vou pro dólar ou vou para onde? O dólar caiu nos últimos meses. Quando o pessoal vê que a gente está descendo muito a taxa de juros, porque a gente nem começou a descer, mas eu estou olhando para aqui há alguns anos, né? Se a gente começar a descer, o risco do país começa a ficar, a porcentagem ali começa a ficar pouco. O pessoal fala, poxa, já está um risco, eu não posso investir mais tanto no Brasil. Então já começa a investir mais fora. Com isso, o dólar tende a subir. O dólar subindo, a cotação da Klabin tende a subir também, porque ela vende muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o cliente mais forte da Klabin, tá bom? Esses são alguns pontos que a gente trouxe. Qual foi o outro ponto que eu trouxe? A Klabin investiu 12, 13 bilhões ali no projeto Puma. Só que você fala assim, pô, isso é bom ou isso é ruim? É muita grana, 12, 13 bilhões. Mas quando a gente olha a médio e longo prazo, a Klabin ela tem uma capacidade de fazer ROI. O que é o ROI? É o capital ali investido dela ou de terceiros pelo patrimônio líquido dela, né? Então é o quanto que ela consegue injetar grana em projetos e trazer grana de volta. Então ela vai injetando e vai pegando grana de volta, injetando e pegando grana de volta. Ela tem um ROI de 20,5%. É um ROI muito alto para qualquer tipo de empresa. Vamos dizer, não muito alto, mas é um ROI muito bom, podemos dizer assim. Então isso demonstra para ela, junto que ela tem 60% de market share, isso demonstra que ela tem uma geração de caixa muito forte. Então a dívida, querendo ou não, por mais que esteja alta, ela tem pagado. Então não tem muito, por mais que o mercado suspeite de um risco, o risco para mim é baixo, tá bom? O que pega um pouquinho quando a gente olha para a Klabin? Primeiro ponto é esse alto endividamento. O segundo que eu comentei aqui que é referente à commodity. Então o preço dela está atrelado diretamente às commodities. Tá? Ao câmbio também a gente acabou de falar sobre a questão do dólar. Conforme o dólar vai caindo, meio que o lucro também vai caindo, querendo ou não, né? Porque a cotação acaba sendo uma coisa só da commodity. E um outro ponto que acaba pegando, talvez aqui, como ela é uma empresa que tem mais de um século, ela é de 1899, foi uma coisa que eu comentei bem no começo, mas ela tem um payout de 70%. Quando a gente olha uma empresa tanto tempo no mercado, assim, ó, mas tanto tempo no mercado, talvez o payout poderia ser um pouco maior. Para quem não sabe, payout é o seguinte: eu tenho lucro X, eu vou distribuir de dividendos para os sócios aqui 70% dele e vou reinvestir 30%. Talvez para uma empresa que tem mais de um século, talvez poderia já estar nos 80, 85, porque será que tem tanto espaço para crescer assim ou não? Isso pode ser um risco, porque às vezes você colocar muito dinheiro é uma coisa que não dê tanto resultado, ela tem dado. Mas isso é uma coisa que o pessoal fica um pouco. Pô, podia ser um payout maior, podia ser uma geradora de dividendos muito mais forte do que é. Tá? Mesmo porque ela com payout de 70%, hoje o dividend yield dela está basicamente em 6%. A gente está com uma taxa de juros muito alta. Então, ou seja, se alguém for investir pensando em dividendos, agora, exatamente agora, na data de hoje, a Klabin não é muito legal para investir. Melhor investir em outras empresas. Tem empresas ali, a média não, né? Mas as maiores empresas de pagadores de dividendos estão distribuindo ali 10, 12, 13% ali, porque é o que está acontecendo por conta do mercado e tudo mais. Beleza? Pessoal, lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. Isso daqui é apenas um perfil aqui, podemos dizer assim, um canal que é mais educativo para a gente discutir, pensando onde investir, onde deixar de investir, para a gente lá no futuro poder colher bons frutos, tá bom? Espero que vocês, sempre que eu trago algum vídeo, que seja esse mesmo pensamento de vocês. Fechado? Pessoal, obrigado. Até o próximo vídeo. Quem está gostando ali, curte, compartilhe e tudo mais. Tamo junto, viu? Forte abraço.